Olá pessoal, essa videoaula é sobre ligação covalente que ocorre com a família dos representativos da tabela periódica, onde nós temos o compartilhamento de elétrons entre ametal e ametal, hidrogênio e ametal. Vamos lá, pessoal? Temos aqui um exemplo simples entre a ligação covalente que ocorre entre os átomos de cloro. Cada átomo de cloro tem 7 elétrons na camada de valência. O cloro é da família 7A. Ele se combina com outro átomo de cloro a fim de ganhar estabilidade. Então, cada átomo de cloro vai compartilhar o seu elétron de modo que os dois átomos fiquem então com 8 elétrons na camada de valência, garantindo a estabilidade da molécula, formando então a molécula do cloro 2, do gás cloro. Tudo bem? Temos aqui mais 3 exemplos de ligações covalentes. O primeiro é entre dois átomos de hidrogênio. Cada átomo de hidrogênio tem um elétron na camada de valência. Eles se combinam para compartilhar, então, esse elétron de cada átomo, formando a molécula de H2. Então, eu tenho um parzinho, então, de elétrons compartilhado aqui na molécula, representando aqui, sendo representado por um tracinho, tá? A molécula do H2 é estável porque contém a configuração do gás nobre hélio, que só tem 2 elétrons na camada de valência. Temos outro exemplo aqui, que é o oxigênio. Oxigênio, átomo de oxigênio se combinando com átomo de oxigênio. Então, o átomo de oxigênio, ele é da família 6A, né? 16 ou 6A dos representativos. 6 mais 2 dá 8 elétrons. Então, a valência do oxigênio é 2. Então, ele vai compartilhar 2 elétrons com outro átomo de oxigênio, a fim de ganhar estabilidade, né? E formar, então, a molécula do gás oxigênio, do gás O2. Podemos observar aqui, então, cada elétron de cada átomo sendo compartilhado, né? Um com o outro. Então, nós temos 2 pares de elétrons aqui compartilhados, formando a molécula do gás oxigênio. Podemos observar aqui 2 pares de elétrons compartilhados, 2 tracinhos, ou seja, ocorre a formação de uma ligação dupla, né? Uma ligação covalente, a primeira do hidrogênio é simples, essa é uma ligação dupla, oxigênio com oxigênio, tudo bem? E finalmente, então, temos aqui o nitrogênio, um átomo de nitrogênio se combinando com outro átomo de nitrogênio. O nitrogênio é da família 5, 5 mais 3 dá 8, então a valência do nitrogênio é 3. Então, cada átomo de nitrogênio vai compartilhar 3 elétrons para poder ganhar estabilidade, ficar com 8 elétrons na camada de valência, né? Então, podemos observar aqui 3 pares de elétrons compartilhados entre os 2 átomos, né? Resultando, então, em uma ligação tripla. Olha, 3 tracinhos para o gás N2. Tudo bem? Vamos ver aqui 2 exemplos. O do dióxido de carbono e o da água, né? Então, no dióxido de carbono, eu tenho a combinação do carbono, do átomo de carbono, com 2 átomos de oxigênio. Por quê? Cada átomo de carbono compartilha 4 elétrons, o carbono é tetravalente, é da família 4A, né? Forma 4 ligações, ele pode compartilhar 4 elétrons. Já o átomo de oxigênio é da família 6, ele compartilha 2 elétrons. De tal modo, então, que cada átomo de carbono vai compartilhar 2 elétrons com cada átomo de oxigênio, garantindo, então, a estabilidade na molécula, formando o gás carbônico CO2.
Para cada átomo de oxigênio compartilhado, então eu tenho dois pares de elétrons. Eu tenho uma ligação dupla C dupla O para um átomo de oxigênio e também C dupla O para o outro átomo de oxigênio, outra ligação dupla, dois pares de elétrons compartilhados. Já para a molécula da água, o oxigênio é da família 6, valência 2, forma duas ligações covalentes. Cada átomo de hidrogênio forma só uma, então eu preciso de dois átomos de hidrogênio para a molécula ter estabilidade, a molécula da água, né? O oxigênio, então, fica com dois pares de elétrons compartilhados, né? Cada um com cada átomo de oxigênio, formando duas ligações simples, OH. E o oxigênio ainda fica com dois parzinhos de elétrons não compartilhados, dois parzinhos de elétrons livres, como a gente pode ver aqui na figura, aqui no desenho, né? Então, nós vemos uma grande densidade eletrônica aqui, devido, então, a essas cargas negativas encontradas, então, pelos pares de elétrons na molécula de água. Tudo bem, pessoal? Aqui nesse exemplo, nós temos a formação da amônia, então, a combinação de nitrogênio com hidrogênio. O nitrogênio é da família 5A, ou seja, a valência é 3, porque 5 mais 3 dá 8. Então, o nitrogênio vai compartilhar 3 elétrons. Ele está se combinando aqui com o hidrogênio para a formação da amônia. Cada átomo de hidrogênio compartilha um elétron. Então, eu preciso de 3 átomos de hidrogênio, né, para ocorrer o compartilhamento, então, de 3 elétrons com o nitrogênio, formando, então, 3 pares de elétrons aqui, né? 3 ligações covalentes, nitrogênio com hidrogênio. De tal maneira, então, que o nitrogênio fica com um parzinho de elétrons não compartilhado. Tudo bem? Temos aqui mais dois exemplos, né? A formação da molécula do metano e do tetracloreto de carbono, aonde o átomo de carbono aqui, né, tá fazendo 4 ligações simples. O hidrogênio tem um elétron, né? Então, ele precisa compartilhar 4 elétrons. Então, eu preciso de 4 átomos de hidrogênio para a formação do metano, do CH4, né? Aqui nós temos a configuração tetraédrica, né? O carbono compartilhando 4 pares de elétrons, né? Formando 4 ligações simples. Isso também acontece com o tetracloreto de carbono, só que o ligante aqui é o cloro da família 7. Então, o cloro precisa compartilhar um elétron, né, para ficar com 8 e ganhar estabilidade. Mas nos dois casos, eu tenho, então, 4 ligações simples sendo formadas. Tudo bem? Nesse próximo exemplo aqui, nós temos uma situação especial, que é a ligação covalente dativa, onde o par eletrônico vem apenas de um dos átomos. Não é cada átomo cede um elétron ali para a formação da ligação, não. Compartilha um elétron, né? O compartilhamento é feito quando o parzinho de elétron vem apenas de um dos átomos. Um dos átomos compartilha o par, né? Como é o caso da formação, então, do dióxido de enxofre, SO2. O enxofre, assim como o oxigênio, eles são da família 6A, né? 6 mais 2 é 8. Então, eles são divalentes, formam duas ligações. Então, o enxofre com um dos átomos de oxigênio forma uma ligação dupla. Com o outro átomo de oxigênio, o enxofre, que tem um parzinho de elétrons livre, doa esse parzinho de elétrons para a formação da ligação dativa. Como o oxigênio é mais eletronegativo, quem vai doar para a formação da ligação dativa é o enxofre. Então, nós temos aqui a formação do SO2, onde uma das ligações é dupla e a outra é dativa. A ligação dativa pode ser representada por um traço simples, por uma seta
Ou como a gente pode observar aqui no videozinho aí, pode ser representada por uma dupla. Essa maneira de se representar por uma dupla é mais antiga, mas ela pode ocorrer, tá certo? Nesse slide nós temos mais 4 exemplos. O primeiro aqui do lado esquerdo é o carbono, né? Formando dupla O com oxigênio, né? Compartilhando 2 elétrons na ligação covalente, uma ligação dupla. Essa ligação C dupla O é chamada de carbonila. E fazendo 2 ligações simples com o hidrogênio, né? Nós temos aqui um composto orgânico chamado metanal. Abaixo dele, aqui do lado esquerdo, nós temos o ácido nítrico, né? Então, o nitrogênio como átomo central, formando uma ligação dupla com um dos oxigênios, uma dativa com o outro, uma ligação simples com o outro átomo de oxigênio, e esse último átomo de oxigênio se combinando com o hidrogênio para ganhar estabilidade, né? Temos do lado direito acima aqui a molécula do HCl, do ácido clorídrico. O hidrogênio compartilha 1, o cloro unta elétron também, já que o cloro é da família 7A, tá certo? Formando uma ligação simples, formando o ácido clorídrico, HCl. E finalmente aqui embaixo, né, do lado direito, nós temos a molécula do H2SO4 do ácido sulfúrico, onde um enxofre é o átomo central, compartilhando elétrons, então, com 4 átomos de oxigênio. 2 deles é ligação dativa, as outras 2 ligações com os oxigênios são ligações simples, e eu uso 2 átomos de oxigênio ganhando estabilidade, se ligando, então, a átomos de hidrogênio. Cada um deles a um átomo de hidrogênio, tá certo? Então, formando a molécula estável do ácido sulfúrico. Tudo bem? Esses exemplos a gente pode fazer, treinar em casa ou em sala de aula. Tudo bem? Desta maneira, então, nós terminamos essa videoaula de ligação covalente, de compartilhamento de elétrons entre ametal e ametal, hidrogênio e ametal. Agradeço a participação de todos, bons estudos e até mais, pessoal!